Esse outro ícone da história, você mesmo falou, o próprio Sonequinha, naquela live com os três, né, com o Draculino só, que ele falou exatamente sobre o Jean-Jacques, que também era muito parecido nesse sentido, até porque o Jean-Jacques foi aluno do Rickson e tinha até o lifestyle, muitas coisas parecidas com o Rickson, e você me falou desse que ele enfileirava geral, e muita gente reputa, né? Lógico que o Carlinhos também foi professor da Barra Gracie, mas em determinado momento ele era, virou uma parte mais política dentro do jiu-jitsu, mas é lógico que foi um grande mestre também, tinha um grande conhecimento, mas muita gente teve aula direta mais com o Jean-Jacques. No seu caso, você chegou a ter como é que era feita essa divisão? Você teve muita aula com o Carlinhos também, e aí você conta um pouco pra gente qual que era o diferencial dos treinos de cada um, da parte técnica mesmo. Muita gente tem o grande mestre Carlinhos, lógico, como um grande nome do jiu-jitsu também, mas mais na parte da federação, aquela coisa toda. Você que teve ali aula com ele, o que era o diferencial técnico do Carlinhos? Era pegada? Ele era guardeiro? O que fazia? Como é que era o Carlinhos, as aulas dele, e também como é que era o Jean-Jacques, que é outro fenômeno da história do jiu-jitsu? Você que teve essa chance de conviver com os dois como professores. Então, quando eu comecei no jiu-jitsu ali, o Carlinhos sempre foi o dono e um dos mestres da academia. Né? Se não me engano, era o Carlinhos, o Crolin e o Rigan Machado, que eram os donos da academia quando eu comecei. O Carlinhos ainda estava no momento presente ali. Né? Os Machados que davam muitas aulas, o Carlos Machado, o Soneca, era o principal professor ali, um dos principais, o Rigan, o Zé Beleza, e o Jean-Jacques ainda ali, azul, pegando a roxa. Quando eu comecei, o Jean-Jacques era azul. Só que o Jean-Jacques sempre muito esforçado, né? Porque ele pegou a roxa ali, ele e o Renzo eram mais ou menos a mesma graduação. 80 e pouquinho, não sei se 87, 88, o Carlinho começou a, não digo se afastar, mas não estar todos os dias na academia. Ele estava num momento estudando e com o pai dele ali, estudando mais a parte de alimentação e andou com o tempo com dor nas costas, muita dor nas costas, o que afastou ele um pouquinho do tatame, mas nunca completamente. Ele sempre estava na academia 2, 3 vezes na semana e sempre ali de frente. Sempre que ia ter o treino dos mais graduados, era o Carlinho que estava de frente, entendeu? No momento que o Carlinhos Soneca se mudou para a América, que foi depois do Rigan, veio o Carlinhos Soneca para a América, o Jean-Jacques assumiu esse treino que era o nosso, ali, o treino da garotada, faixa azul, faixa roxa, o treinozinho de competição. O Jean-Jacques era um cara com muita energia, ele gostava ele tinha muita energia na aula dele. Era uma aula mais, vamos dizer, voltada talvez para a garotada mais nova, né? Para o pessoal mais adolescente e jovem, entendeu? O Carlinhos... E geralmente o Jean-Jacques dava aquela aula, eu acho que agora não me lembro exatamente a hora, mas vamos dizer de 5 às 7, e o Carlinhos pegava a aula de 7 às 9, que era o pessoal que chegava do trabalho, pessoal mais velho, mais empresário, pessoal um pouquinho mais maduro, vamos dizer, que tinha aquela aula. A parte técnica sempre foi muito parecida, porque o Jean-Jacques é aluno do Carlinhos, entendeu? Então a parte técnica sempre foi muito parecida e o estilo de aula também. Só que eu acho que o Jean-Jacques assim com mais dinâmica, vamos dizer, mais energia, mais dinâmica na aula, entendeu? Numa época que eles meio que separaram, o Jean-Jacques foi para uma outra academia, as duas na Barra, mas ficaram com duas. Realmente teve um pessoal, a garotada, como eu falei, os mais novos, né, mais jovens, a gente acabou indo com o Jean-Jacques, que era a pessoa que era mais referência para a gente, que era onde a gente tinha mais contato. E, na realidade, tudo ia continuar sendo Barra Gracie. Na época, a gente achou que não ia ter um problema. Houve um pequeno afastamento, mas coisa que em 3 meses, acho que em 3, 4 meses, a gente já estava treinando junto de novo, entendeu? E aí ficou o Jean-Jacques na Oficina do Corpo e o Carlinhos na Espaço Vital. Assim, como eu falei, muito parecido. A gente começou a ir 2 vezes na semana junto, até com o Jean-Jacques lá para o Carlinhos, para tomar aula com ele. O Carlinhos sempre também, cara, o Carlinhos tem um jiu-jitsu muito completo, como treinando. Eu treinei bastante com ele, tive a oportunidade. E dando aula também, entendeu? O Carlinhos é detalhista, é estudioso, só que ele já estava, por esse período que ele se afastou de dor nas costas, de estudo de alimentação, etc., foi um período que a gente ficou mais próximo ao Jean-Jacques, entendeu? Com a vinda do Jean-Jacques para a América, eu era faixa marrom, eu, Sonequinho e o Flávio, eram os mais graduados
do Jean-Jacques, Flávio, irmão do Soca. A gente voltou, que eu digo, foi todo mundo 100% para o Carlinho, né? Treinar todo dia lá. E continuou as aulas com o Carlinhos ali, normal, assim. Aí a gente já estava num nível, assim, mais de competição. O Carlinhos estava sempre no treino de competição. E, como eu falei, só que nessa época, para a gente, pessoal mais graduado, não tinha, vamos dizer, uma aula como tem hoje, vamos dizer, uma aula de 1h30, 2 horas. Eu tinha aula da garotada, dos faixa branca e azul, vamos dizer, que era o Eduardo, o velho, né, e o Márcio Feitosa, acho que davam na época. E depois a aula do das 7, que era o pega para capar, e às vezes com algum estudo de posição, alguma técnica, o Carlinhos passava alguma técnica, algum estudo de competição, alguma coisa que a gente tinha visto numa competição, alguma novidade, e depois o bate-bola ali, entendeu? Mas como vieram da mesma escola, acho que bem parecido o estilo. O próprio Rickson, cara, que o Jean-Jacques pegou muita aula com ele, também é um estilo de luta diferente, talvez um estilo de pensar diferente, mas é a mesma técnica. Tudo veio da mesma escola ali, entendeu? Do Hollis, do Hélio. Tanto o Carlinho quanto o Rickson tiveram muita aula com o Hélio. Então é tudo vem do mesmo lugar, entendeu? Bacana. E você chegou a ter aula com